Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. E ontem, o principal tema discutido na Assembleia Legislativa Cearense, apesar dos inúmeros problemas do estado do Ceará, foi a criação do Dia Estadual do combate à LGBT mais fobia no Ceará. Uma iniciativa da deputada Lia Gomes. Vários parlamentares manifestaram suas posições sobre o tema. O projeto, afinal, foi aprovado. Mas, em meio às discussões, o deputado Sargento Reginaldo cobrou coerência de alguns dos seus colegas ao citar exemplo de desrespeito a adversários políticos exatamente por serem homossexuais, citando o caso do vice-prefeito do município de Caucaia, Deusinho Filho. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Sargento Reginaldo. Presidente, para justificar, porque o deputado Daniel disse que era mais ou menos a mesma coisa, mas não é, são duas questões bem distintas. Nós estávamos falando sobre violência contra uma pessoa apenas por ela ser gay, e estamos falando, e eu entendo o posicionamento da deputada Silvana, do ponto de vista de um tema que nós não precisaríamos criar um dia para isso. Que é a dignidade menstrual, algo extremamente básico de saúde pública da mulher, de saúde da mulher. Então, por isso, por não entender a necessidade de ter que criar uma data para isso, a gente vai, aliás, já votei, né? Posicionamento nosso é de voto contrário. E mais uma vez, para responder, aproveitando esse pequeno tempo, falou-se aqui que eu cobrei coerência e eu votei no presidente. Eu não votei em presidente da República, nem vou votar pelo que ele diz, mas pelo que ele faz. E eu não voto mais em político do PT para a presidência da República pelo que eles fizeram. E eu não vou defender nenhum político que é a favor do aborto, legalização das drogas e que passa pano em cima do maior escândalo de corrupção da história. Então, quando a gente está aqui falando de coerência, é isso. Eu não voto no presidente porque ele fala bem bonito ou isso. Eu voto num presidente que represente, de fato, o povo brasileiro e faça jus ao cargo, defendendo os interesses da nação e não fazendo apenas militância política e governando apenas para aqueles que pensam como si, que é o que o governo do PT está fazendo nesse momento, em Brasília. Então, é isso que a gente fala sobre manter coerência. Quando ele rebateu a minha fala, eu esperava que ele viesse aqui dizer que repudia a atitude do ex-deputado federal Jean Willis. Eu queria ver um deputado do PT dizendo: eu repudio a atitude do ex-deputado federal Jean Willis. Eu repudio o militante do PT que atacou o vice-prefeito de Caucaia, que inclusive está aniversariando hoje. Deixar aqui meus parabéns a essa grande referência política da Caucaia, que é Deusinho Filho, mas ninguém do PT saiu em sua defesa quando ele foi vítima de LGBTfobia. É sobre isso. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que opositor apresenta projeto para sustar decreto do governador que suspendeu repasses do Previde. De acordo com a proposta também do deputado Sargento Reginaldo, que acabamos de ouvir, fica sustado o decreto 35.658, de 31 de agosto de 2023, o qual dispõe sobre o repasse dos recursos oriundos das receitas de imposto de renda na fonte, destinadas à garantia da revisão de segregação de massa de segurados do Sistema Único de Saúde da Previdência Social do Estado do Ceará, implementada pela Lei Complementar número 227. Deputados voltam a cobrar que municípios aprovem o piso salarial da enfermagem. Foi um apelo feito para os prefeitos e vereadores que agilizem a aprovação da lei. A Enel volta a ser criticada e deputado denuncia que a empresa não faz manutenção para lucrar.
Vice-presidente da CPI, o deputado Carmelo Neto, do PL, disse estar preocupado com a empresa que vem a substituir a Enel, caso ela deixe de prestar serviços aqui no Ceará. Ele afirmou que a Equatorial seria uma dessas fornecedoras de olho no mercado cearense de energia e que também estaria sendo investigada em uma comissão parlamentar de inquérito, também por má prestação de serviços. E sobrenacional, o presidente Lula e Joe Biden lançam coalizão em defesa de direitos trabalhistas. Eles afirmaram um compromisso mútuo com os direitos dos trabalhadores por meio de uma assinatura de protocolo. A iniciativa é inédita entre os dois países e visa combater a precarização do trabalho, tendo os sindicatos como base de apoio. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque que Lula ignora pressões do PT e faz terceiro mandato sem grilo falante que aponte erros do governo. O presidente não tem mais conselheiros com intimidade, como Gilberto Carvalho, que hoje diz ter prurido ao entrar em palácios. Celso Amorim ganha destaque após discurso na ONU. Agora com os destaques do Globo, a principal manchete é a coluna de Bela Megali, que fala que Cid revela que Bolsonaro discutiu golpe com militares. Em delação, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, relatou que ele próprio foi um dos participantes deste encontro. E agora com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Itaipu usa R$1 bilhão da conta de luz para fazer política para o PT. Com o fim da dívida para a construção de usina hidrelétrica, o custo de geração seria quase metade do valor. E também temos que vice-diretora na USP se divide em duas e defende teoria crítica do direito em bases feministas, as mulheres na área do direito. A Alckmin sanciona a lei que retoma o voto de desempate do CARF, mas veta 14 itens. Essa retomada de voto de qualidade é vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Muito bem. Uma das nossas manchetes aí, a de que um opositor, no caso o deputado Sargento Reginaldo, apresentou um projeto de decreto legislativo suspendendo os efeitos de um decreto do governador Eumano de Freitas, que foi uma das manchetes do nosso programa de poucos dias aí, quando nós dizíamos na manchete que o governo do estado do Ceará, tomava emprestado dinheiro da Previdência Pública Estadual para suprir deficiências do seu caixa. O governador publicou um decreto suspendendo a liberação de recursos do imposto de renda para a Previdência dos servidores estaduais. Tomou esse dinheiro como empréstimo para pagar lá para os anos de 2040. É uma situação, esse decreto mostra a situação de dificuldade financeira que experimenta o estado do Ceará. Foi uma manchete do nosso programa, uma das manchetes do nosso programa recentemente, que deu muito o que falar no meio político e, sobretudo, na área econômica voltada para a economia pública estadual, sobretudo no momento em que o governo procura dizer que a sua situação fiscal está equilibrada. Ele tomou emprestado para suprir o seu caixa dinheiro da aposentadoria dos servidores, se bem que o decreto do governo ressalva que as aposentadorias e pensões não sofrerão solução de continuidade com essa tomada do empréstimo. A proposta do deputado é de suspender os efeitos desse decreto, é inédita aqui na Assembleia Legislativa Cearense, pelo menos nos últimos 10 anos, não se ouvia falar numa posição dessa. É evidente que a Assembleia não vai aprovar
esse projeto de decreto legislativo de iniciativa do deputado Sargento Reginal. Mas nós já tivemos situações idênticas de suspensão de efeitos de decreto do governo na esfera federal. Câmara e Senado já aprovaram decretos legislativos, tornando sem efeito decretos do governo federal. O deputado federal Danilo Forte e outros parlamentares, integrantes da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, vão estar no início da tarde de hoje, desta quinta-feira, na Assembleia Legislativa Cearense, para mais uma audiência pública que discute a proposta do governo federal da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei básica para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Isso pode até criar uma certa confusão para os ouvintes, telespectadores, porque nós falamos do momento de Lei de Diretrizes Orçamentárias, e em outro momento falamos em Lei Orçamentária Anual. São duas coisas distintas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um projeto que o governo federal manda para o Congresso Nacional, dizendo o que é que ele pretende ter como prioridade no exercício do próximo ano. Os deputados e senadores aprovam esta Lei de Diretrizes Orçamentárias e o governo, depois de ela aprovada, faz a sua proposta de orçamento. O orçamento, que tem vigência de um ano, começa no dia 1º do ano e vai até o dia 31 de dezembro deste mesmo ano. Um detalhe, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias deveria ter sido votada pelo Congresso Nacional até o encerramento do primeiro semestre legislativo, exatamente para que o Executivo tenha tempo de, com base no que foi votado no Congresso, ou nas assembleias, ou nas câmaras municipais, referente, porque todas elas têm. O município, o Estado e a União têm as suas leis de diretrizes orçamentárias e têm as suas leis orçamentárias anual. Pois bem, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é para ser votada no primeiro semestre do ano, para que o Executivo tenha tempo de, com base nela, elaborar o orçamento do ano seguinte. Decisões dos ministros do STF de julgarem ações sobre temas já votados no Congresso Nacional, sobretudo em relação à posse e uso de drogas, aborto, marco legal das terras indígenas e as liminares concedidas por alguns dos integrantes do Supremo em relação a depoimentos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de vandalismo do 8 de janeiro deste ano, quando houve quebra-quebra em instalações das sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, tem complicado ainda mais as relações institucionais entre esses dois poderes, o legislativo e o judiciário. Ontem, o senador Plínio voltou a fazer críticas no plenário do Senado ao Supremo Tribunal Federal. Stephanie.
Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O senador Plínio Valério, do PSDB, criticou nesta última quarta-feira a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a temas que, segundo ele, já foram devidamente estabelecidos pela Constituição Federal e que não demandam mais a necessidade de novas interpretações. O parlamentar alertou que a situação demonstra a interferência da Corte sobre o poder legislativo e impõe riscos à democracia do país. Ao contrário do que se pensa, as guerras não são praticadas só com fuzil, com canhão, com metralhadora, com sangue. As grandes guerras também acontecem quando aquelas pessoas investidas de poder usam as instituições as quais dizem defender para matar a democracia. São pessoas que estão no poder executivo, judiciário, legislativo, que usam desse poder para assassinar a democracia, enfatizou o senador. Plínio lembrou a discussão sobre a descriminalização do aborto, salientando que a legislação atual contempla situações específicas, nas quais o aborto não é considerado crime. Bom, já dissemos aqui, em outras oportunidades, que não é nada bom para a democracia essa divergência entre o poder legislativo e o poder judiciário. É evidente que no dia a dia, no funcionamento normal dos poderes, possa haver contrariedade de decisões de lado a lado, mas no caso específico em relação à questão do aborto, em relação à questão do uso e posse de drogas, em relação a essas liminares que, de certo modo, prejudicam em parte o funcionamento das comissões parlamentares, essas dificuldades poderiam ser resolvidas com entendimentos entre os integrantes desses poderes. Os integrantes da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do que investiga ações ou omissões de agentes públicos nos casos de vandalismos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano, que culminou com a depredação de próprios das sedes dos três poderes da República, legislativo, executivo e judiciário. Os integrantes dessa CPMI estão reunidos agora pela manhã para ouvir o depoimento do jornalista Wellington Macedo Souza. Ele é cearense de Sobral e ele começou o depoimento na parte que é reservada ao depoente, esclarecer algumas das suas razões antes de ser inquirido pelos senadores e deputados. Ele começou dizendo que não ia responder a nenhuma das perguntas porque ele e os seus advogados não tinham conhecimento do inteiro teor das denúncias feitas contra ele no Poder Judiciário. Então, ele sequer usou o tempo de 15 minutos para prestar alguns esclarecimentos em sua própria defesa, dizendo isso. E manteve essa posição quando começou a ser inquirido pela relatora da comissão, a senadora Lisiane Gama. O Wellington Macedo de Souza tem realmente uma vida muito atribulada aqui no Ceará e em Brasília. Ele começou com essa sua atuação política em Sobral, na época em que era prefeito de Sobral
o hoje senador Cid Gomes. Cid foi prefeito 8 anos em Sobral, depois foi governador mais 8 anos e agora é senador da República. E o Wellington Macedo sempre fez uma campanha de oposição contra ao grupo político do senador Cid Gomes e seus aliados. Por isso, ele tem, segundo o relato feito pela relatora da CPMI, tem pelo menos 100 processos, 100, tramitando no Judiciário do Estado do Ceará. Mas vamos ouvir parte do que aconteceu no início desta sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Firme o compromisso, senhor. Eu passo a palavra ao senhor, assim o desejando, pelo tempo de 15 minutos. Senão, eu passo direto a palavra para depoente. Para a relatora. Okay. Bom dia a todos, bom dia à imprensa, bom dia aos nobres parlamentares, bom dia, ex-ministra Damares, bom dia, deputado Marcos Feliciano, bom dia do deputado André Fernandes, cito alguns porque eu os conheço, bom dia aos senhores deputados, senhora Lisiane, presidente dessa comissão aqui na mesa. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e digo que eu vou colaborar com vocês. A partir do momento que os meus advogados tiverem acesso aos autos acusatórios contra essa pessoa que aqui está, que até hoje não sabe por que tem pago um preço tão alto e tanta humilhação. Então, quando tiver acesso aos autos, vocês podem me convocar novamente aqui, que eu vou colaborar com vocês. Respeitosamente. É só isso que eu tenho a falar. Muito obrigado. Perfeito. Eu passo a palavra à senhora relatora, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, deputadas, deputados, senhor Wellington Macedo de Souza, né? O senhor tem 47 anos, não é isso? 48. 48 anos. Sim. E o senhor, na verdade, é um dos 3 condenados pela tentativa de explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal de 2022. Portanto, responde aí, já é condenado e respondeu por várias outras denúncias referentes especificamente a fake news. Nós já ouvimos aqui o senhor George Washington, que também foi condenado e consta sobre ele de que ele teria confeccionado a bomba que foi colocada no veículo com 60 mil litros de combustíveis que poderia explodir ali nas imediações do aeroporto de Brasília. Senhor Wellington, eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas. Não, só. E aí o senhor vai, conforme a situação, nos respondendo ou não. Como já foi colocado, o senhor tem um direito constitucional que lhe assiste de manter, de fato, o silêncio. Nós fizemos um levantamento, senhor Wellington, no site do Tribunal de Justiça do Ceará, e lá nós localizamos várias ações ajuizadas contra o senhor. Há pelo menos 100 registros de ações que foram ajuizadas, eu diria quase que na sua totalidade, são ações referentes a notícias falsas. Para além disso, o senhor, isso aí no estado do Ceará, precisamente em Sobral, o senhor veio para Brasília, e aqui em Brasília temos o registro de que o senhor foi preso no dia 3 de setembro de 2021, depois o senhor, na verdade, conseguiu o direito à prisão domiciliar com direito à tornozeleira eletrônica. Na argumentação feita pela sua defesa, o senhor teria sofrido uma depressão e teria perdido aí algo em torno de 18 quilos, não é?
Na sequência, então, o senhor consegue o direito a esse regime domiciliar, precisamente no dia 15 de outubro de 2021, e permanece, então, com tornozeleira eletrônica, que daqui a pouquinho nós vamos discorrer mais sobre o que se deu a partir deste momento. Eu pergunto ao senhor, o senhor poderia nos explicar por que tantas ações contra o senhor precisamente sobre fake news, sobre notícias falsas? Com todo respeito, senadora, eu só vou colaborar com vocês depois que os meus advogados tiverem acesso aos autos de acusação contra a minha pessoa e eu tiver tempo suficiente para articular e conversar com o meu advogado. Como dissemos, o depoente, o jornalista cearense, né, Wellington Macedo de Souza, não vai responder nenhuma das perguntas. E os deputados e senadores continuarão tentando. Enquanto ele não responde, deputados e senadores reafirmam as acusações contra ele. Muito bem, saindo da CPMI, nós entramos no resultado final da CPI do MST. Era uma das comissões parlamentares de inquérito que nós havíamos dito anteriormente, antes do seu início, que ia dar muita discussão. Acabou não dando. Mas deu alguma. E hoje, agora pela manhã, o deputado federal Ricardo Salles, que foi ministro do governo Jair Bolsonaro, como relator desta CPI do MST, apresentou o seu relatório. Vamos ouvir a parte final do relatório. Já foram dispendidas entre recursos financeiros e terras utilizadas, sem que isso tenha gerado benefícios propagados por aqueles que defendem a reforma agrária no Brasil. Governo e integrantes desses movimentos precisam observar e cumprir a Constituição e as leis. Não há justificativa moral, social, econômica para tamanho caos instalado no campo, em virtude das invasões de propriedade e seus crimes correlatos. As informações disponíveis comprovam que não há, ao menos nesse momento, necessidade de se aumentar as áreas destinadas à reforma agrária, mas sim premência de ajustar e viabilizar, pela ótica da eficiência, da meritocracia, da produtividade, os milhares de assentamentos já existentes. Enquanto o tema do acesso à terra servir de bandeira política para a manifestação dos mais humildes, para a manipulação dos mais humildes e de plataforma para a eleição e enriquecimento dos líderes, o problema não será resolvido. É preciso dar título de propriedade, treinamento, recursos adequados para que os atuais assentados possam progredir e se libertar do jugo das lideranças e militantes. Enquanto isso, cabe ao poder público garantir, em todo o território nacional, o cumprimento das leis e da Constituição, com a devida proteção do direito de propriedade e da integridade das pessoas. Para tanto, além do arcabouço legal já existentes, os integrantes da CPI fazem juntar ao presente relatório uma coletânea de propostas legislativas que trazem mais segurança jurídica e previsibilidade ao campo e em todo o Brasil. Brasília, 21 de setembro de 2023, senhor presidente, é o relatório. Com a conclusão da leitura do relatório da CPI do MST, feito pelo deputado federal Ricardo Salles, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!